Amém. Bom dia, povo lindo do Senhor. Queria agradecer. Obrigado. Queria agradecer aqui a Jaque pelo convite. É uma grata surpresa para mim poder estar trazendo a palavra hoje para um povo tão seleto. A gente, quando fui convidado para dar essa palavra, eu fiquei pensando muito em que poder falar para as pessoas tão vivida quanto vocês. Mas eu também estou chegando na idade, né, gente? A gente não está mais... Então, eu fico muito feliz pelo convite, tá? Muito obrigado pelo convite. E eu queria já começar, né, pedindo a Deus aqui, fazendo uma oração aqui, pedindo a Deus que abençoe aqui, que me use, que eu seja instrumento de Deus aqui nesse momento, que seja boca de Deus para a vida de vocês. Tá bom, Senhor? Eu entrego minha vida ao Senhor, Pai, que venha sair da minha boca aquilo que o Senhor quer que fale ao teu povo, Senhor. Que seja instrumento de bênção aqui neste lugar, Pai. Eu entrego essa leitura nas tuas mãos no nome de Jesus. Amém. Então, eu queria começar, já começou, já vi que é algo de Deus. Quando teve esse convite, eu queria falar sobre uma palavra. E veio ao meu coração falar sobre Moisés. E você já confirmou no meu coração aqui a sua introdução que você fez aqui, Jaque. E eu sempre lembro da minha vida, porque eu faço alguns... Para me manter firme na fé, eu costumei lembrar de algo que Deus fez, como todos nós. Eu fiquei pensando, o que eu poder falar para os nossos... melhor idade aqui da igreja. Tanto é que o tema da pregação, acho que não deu para colocar, mas seria: a melhor idade é agora. A melhor idade é agora, é o que nós vivemos. Então, eu sempre pensei com Deus assim, Deus ele faz para a gente, eu penso assim, como um Waze. Deus, quem tem um Waze, aquele que nos ensina os caminhos para a gente poder ir para essa cidade, e usa aquele aplicativo, o Waze. O Waze ele faz o quê? Você coloca lá o teu destino e você vai seguindo o destino. Ali ele vai dar direitinho a direção que você tem que tomar, até mais rápido para chegar lá. E você tem lá o jeito. Eu vejo assim, como a salvação. Deus nos fez sabendo, ele já criou um propósito para a nossa vida. E a gente vai fazer o quê? A gente vai seguir o Waze, o caminho, aquele foco onde você tem que ir, onde nós temos que chegar. E Deus, lógico que desse Waze existem outros caminhos. A gente nasce, aí vem a nossa... Não foi diferente com ninguém na questão do nascimento. A gente nasce, viemos ao mundo, aí nós chegamos ao mundo, aí nós temos uma família ali, né, que foi gerada, aquela criança, independente do que seja, ela foi gerada ali, e ela vem sendo criada naqueles princípios daquela casa, né, com a cultura daquela casa, ela vai vivendo, ela vai crescendo, ela vai aprendendo, e vão passando os valores, e a gente vai vivendo, né, crescendo, e vão criando a gente vai aprendendo tudo aquilo que a família tem nos ensinado. Chega uma certa idade, na nossa adolescência, eu sei que para muitos hoje eu vivo isso, porque eu tenho uma filha adolescente, eu tenho filhos, então a gente vê o que aconteceu com a gente lá atrás, o que acontece com eles. Querem fazer tanta coisa, querem achar que sabe tudo, e a gente vai vivendo aquele mundo ali. E aí chega o momento da gente ter que tomar decisões. Chega o momento que nós temos que tomar decisões na vida da gente. O que acontece? Nesses momentos, a gente vem carregando coisas da nossa família. Eu não sei quantos aqui cresceram lá evangélico. Eu vim do lar evangélico, então eu não posso dizer quem não veio do lado evangélico, mas vocês, de qualquer forma, aprenderam. Então, vocês tiveram que tomar decisões. Todas as decisões, elas vão trazer consequências. E aí, muitas das vezes, o caminho está no Waze. Pensa comigo, gente. Nós estamos com o Waze, não estamos em não foco. Só que, por a gente tomar decisões, às vezes a gente toma um atalho errado. A gente toma decisões, às vezes, erradas. E essas decisões vão fazendo que tire nossa paz, dependendo de qual decisão tu tomou.
Às vezes é o dia a dia daquele decisão que você tomou, te tira tanto tempo, que você começa a esquecer o foco, onde Deus colocou você, o propósito que Deus tem para a sua vida, para a nossa vida. E a gente fica, às vezes, saiu do foco ali, você tem que, aí o Waze vai te dar outra direção para você voltar. Talvez você chegar, seria algo mais rápido, mas devido àquela vida que você decidiu naquele momento ali. E aí vem um casamento, muitos aqui não sei se estão casados, vocês casam, sem suas escolhas com seus maridos, com a sua vida, vocês decidem ter filhos. Então, a vida vai acontecendo, viu como vai acontecendo? Ela vai te tragando mais ainda, porque agora você tem a preocupação de viver a tua vida, daqui a pouquinho você já tem a preocupação de ver a sua vida, a vida do teu marido, daqui a pouquinho você tem a tua vida, do teu marido, do teu filho, e aí a tua vida vai se tornando ali. E, às vezes, a gente não nos focou naquele propósito que Deus nos fez. Então, eu queria ler com vocês, Êxodo. Eu vou ler do partir do 2 até o finalzinho do 3, tá? Para a gente poder entender. Foi-se um homem à casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E, vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junto, calafetou de betume e piche, e, pondo nele o menino, largou no carriçal da beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia suceder. Desceu a filha de Faraó para banhar-se no rio, e as donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela... Gente, eu tenho que botar meu óculos. A idade está chegando. Vendo ela... É cesto carriçal, né? Aqui. Vendo ela o cesto carriçal envolvido, a sua criada tomou, abriu e viu a criança. E eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é o menino dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva-o, este menino, e cria-mo. Pagar-te-ei teu salário. A mulher tomou o menino e criou. Sendo o menino já grande, ele trouxe a filha de Faraó, a qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou de Moisés, porque das águas o retirei. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um outro lado, né, um lado para o outro, e, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que os 2 hebreus estavam brigando. E disse ao culpado: por que espanca o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs como príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como fez com o Egito? Temeu, pois, Moisés e disse: como certeza o descobriram. Informando esse caso, procurou o Faraó matar o Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian. Assentou-lhe junto ao poço do sacerdote de Midian. Tinha 7 filhos, dos quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar a de beber ao rebanho do seu pai. Então vieram os pastores e enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Tendo ela voltado ao réu do seu pai, este lhe perguntou: por que vieste hoje mais cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse as filhas,
disse às filhas: por que deixaste lá o homem? Chamai para que o coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora, e a qual deu à luz a um filho, a quem ele chamou de Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Apacentava Moisés no rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Disse mais: eu sou teu Deus. Eu sou o Deus do teu pai, e o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda ao Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o clamor por causa dos seus exatores. Conheço o sofrimento, por isso desci a fim de livrar-o da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra, e para uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel, o lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim. E também vejo a opressão que os egípcios estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tireis meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu serei contigo, e eis que será o sinal que eu te enviarei. Depois de haver tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual o seu nome? E lhe direi, disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais a vós outros: diz Deus ainda mais a Moisés: ainda dirás aos filhos de Israel: Senhor, o Deus do vosso pai, Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, e me enviou a vós outros, e este meu nome eternamente, e assim serei lembrado geração por geração. Amém. Glória a Deus pela palavra. Aqui nós podemos ver essa história né, da questão de Moisés. Ela vem nos ensinando lá atrás, quando as decisões são tomadas, dependendo de quem você seja, a decisão que são tomadas aonde você poderia fazer diferente. Né? Se nós olharmos Faraó, Faraó com José, foi totalmente diferente do que Faraó com Moisés. A decisão deles foi muito diferente. Por quê? Vou botar aqui de novo. Vou sair do meu povo aqui. Os exemplos de liderança são numerosos no Êxodo, né? Começando com o próprio Senhor. A partir do momento em que Deus estabeleceu um povo de propriedade sua, este se comprometeu a segui-lo. E ele prosseguiu para o próximo passo necessário de liderança, fazendo os hebreus um povo cujo coração pulsasse do mesmo ritmo que o seu próprio coração. Né? Deus libertou esse povo porque o povo agora gemia. Ele gemia porque um faraó, com medo,
Né? O faraó, com medo daquele povo que estava crescendo no meio do povo dele, falou assim, esse povo está crescendo demais, se a gente deixar esse povo crescer, daqui a um dia eles vão se juntar e vão falar, vamos tomar ali, e eles vão tomar. Porque eles eram muito numerosos, os homens eram fortes. Então, o que ele decidiu, a atitude dele, por medo, foi mandar matar todas as crianças. Todas as crianças, homens que nascessem, eles teriam que ser mortos. Então, ele pediu às parteiras, né, que falou, qualquer homem que nascer, vocês vão ter que matar eles. Vocês não podem deixar eles vivos, porque estão crescendo. Foi direto às parteiras que faziam os partos lá nos Hebreus. Diante dessa situação, observa o processo, Deus esteve com seu povo, conduzindo durante várias gerações sobre os egípcios. Ali, no Egito, transformou uma grande nação e levou Moisés ao deserto a fim de desenvolver como líder. O que Deus fez? Deus precisava de alguém para poder libertar aquele povo. Então, as parteiras viram Moisés, quando Moisés nasceu, ela temeu a Deus, temeram ao Senhor. E elas falaram, não vou matar essa criança, não vou fazer isso. E não mataram algumas crianças. A ponto do faraó, elas arriscaram a vida delas para poder tomar essa decisão. Porque, imagina só, é uma ordem direta do poderoso que estava na liderança daquele país. Falou, filho, você agora tem que matar. Ela tinha que obedecer. Mas, pelo temor a Deus, ela não obedeceu. Ela falou, não vou fazer. Por quê? Por que você deixou ele viver? Elas falaram, não, porque, às vezes, quando a gente chega lá para fazer o parto, as mulheres já tiveram os filhos, a gente não sabe para onde eles estão. Então, uma atitude de pessoas que temeram a Deus, aquele projeto daquele homem mau não foi concretizado naquele momento. Então, naquele momento, né? No começo, o sucesso como nação parecia estar bastante próximo. Os hebreus tinham um líder instituído, Moisés, tinha um plano, contava com uma boa organização, tinha recebido uma visão claramente estabelecida por Deus, reiterada por Moisés, e tinha aderido uma meta específica. Nada poderia desviar do seu caminho, certo? Moisés já tinha planejado tudo para tirar o povo de lá. Então, era para tudo estar correndo tudo bem. Moisés ia chegar, ia pedir o povo, e o povo ia ser liberto. Só que, errado. Por quê? Porque os israelitas perderam sua visão em pouco tempo. Quando Moisés demorou para voltar depois que recebera a Constituição, né, que foi os 10 mandamentos, para a sua nação, os israelitas fabricaram um bezerro de ouro, passaram a adorá-lo. Quando caminhavam, começou a se tornar longa e desconfortável. Quando a jornada começou a se tornar longa, o povo começou a não querer, a duvidar daquilo que Deus tinha feito. Imagine só, você é escravo no local e chega um homem para libertar o povo através de tantos milagres, e eles ainda não acreditaram que Deus podia levar ele para aquela terra. Aí, quando Moisés subiu ao monte para poder conversar com Deus, ele demorou um tempo, as pessoas desesperadas ou estavam ansiosas, elas tomaram decisões erradas. É isso na vida da gente, trazendo para o nosso dia de hoje, muitas das vezes acontecem essas coisas. Você está aguardando uma resposta de Deus, aquela resposta às vezes não está no momento que Deus quer que aconteça. Nós ficamos ansiosos, criamos expectativas, e quando aquilo não acontece na vida da gente, o que a gente faz? A gente esmorece, a gente apaga. Muitas das nossas problemas que nós temos são culpa nossas mesmo. A gente não pode culpar. Às vezes a pessoa quer culpar a Deus pela situação que a pessoa tem passado. Não posso culpar de um erro que eu tomei, que eu fiz lá atrás, que hoje eu colho o fruto, porque Deus era para ter feito. Aí você quer passar por cima do que Deus planejou para a vida da gente. E muitas das vezes nós não esperamos e criamos expectativa em cima daquilo
que não é Deus não quer que coloque, né? Que Deus não quer que você coloque. Ele quer cumprir na tua vida. Vou falar uma coisa para vocês. Eu, quando decidi, eu nasci no evangélico, meu tempo inteiro eu conheci uma mãe que era muito cristã, meu pai não era cristão, mas a minha mãe era uma mulher que deu muitas vidas para Jesus. O exemplo dela foi muito forte, ela deixou um legado muito grande aqui na terra, que eu tenho como uma referência muito forte como servir. Uma das coisas que acontece por eu servir tanto hoje é devido a esse testemunho da minha mãe, por ela ser aquela grande mulher de Deus que eu pude a oportunidade de viver ao lado dela. Mas chegou um tempo na minha vida que eu me desviei. Por quê? Porque eu achava que eu tinha que ser muito... Eu não podia errar. Eu falava, eu não posso errar, porque como cristão, se eu errar, quando eu fazia as coisas erradas, eu me prostrava. Então eu vivia muito altos e baixos, como a onda do mar. Uma vez eu estava muito feliz com Jesus, aí quando você fazia as coisas erradas, você caía e falava, cara, Deus não me ama. E muitas vezes eu via pessoas ao meu redor que ia crescendo, que ia. Por quê? Porque eu achava que aquelas pessoas eram todas santas, sabe? Eu, na minha concepção, como eu via a minha mãe, aquele exemplo de mulher que eu tinha, que era muito, assim, praticamente tudo que ela ia fazer, ela ajoelhava, vamos orar. Qualquer problema que tinha, ela, vamos orar. A gente orava, e ela sempre, e a família toda junto, nós éramos 8 dentro de casa, né? Com meus irmãos são 6, com meu pai e minha mãe, 8. Então, ela conseguia cuidar de tudo. Ela conseguia, a gente perdeu tudo um tempo, né, no começo no começo, assim, na minha época de criança, eu lembro, que a gente perdeu tudo, teve que sair do local, perdeu tudo, teve que vir para cá sem nada, praticamente assim, sem nada. Viemos para cá para tentar a vida aqui, minha mãe com 8 filhos. Ela conseguiu criar aqueles filhos, não deixava de entregar seu dízimo, não deixava de fazer suas coisas com Deus. Ela nunca reclamou. E todas as vezes, isso foi uma referência muito forte na minha vida, que eu carrego comigo hoje. Mas como estava voltando lá da minha parte, eu vivi esse altos e baixos porque eu achava que eu não podia errar. E às vezes eu errava. E isso me tirava de conexão com Deus. Então eu fazia, aí eu comecei, já estou aqui mesmo, está ruim, vou ficar ruim aqui mesmo. Aí eu desviei, vivi no mundo um tempo. Graças a Deus eu não cheguei a fazer muita loucura, porque como a gente tem vocês que ensinam seus filhos, seus netos, pode ter certeza que ele, se você ensinar ele no caminho, ele vai lembrar naquele momento que ele tiver numa situação que ele vai errar, que ele pode errar grotesco com drogas, com bebida, com o que for. E eu vivi muito tempo assim, e eu comecei a curtir, achava que curtia a noite, mas o problema é que eu vivia naquele lugar e falava assim, cara, o que eu estou fazendo aqui? Então, algumas atitudes na minha vida eu tomei errada. A chavinha virou na minha vida quando eu entendi que eu não sou perfeito, que eu tenho falha, sim. Mas tem coisas, eu posso melhorar. Entende? Tem coisas, tem situações, talvez, que para uma pessoa é tão simples de sair. Tem outras que ela não consegue sair daquela situação. Tem um que consegue viver uma vida sem problema nenhum com droga, tem outros que já não conseguem, que já entraram na droga. E, às vezes, nós precisamos compreender isso. Que a vida, a gente precisa entender que nós não somos o santo. O santo, na palavra, dizer que a pessoa não erra. Então, nós erramos, nós falhamos. Né? Então, os israelitas perceberam a visão há pouco tempo. Perder a sua visão há pouco tempo. Quando Moisés demorou a voltar, depois de receber os 10 mandamentos, os israelitas fabricaram um bezerro de ouro. Começaram a se queixar, resmungar e reclamar. Mas, uma vez por pouco, não se voltaram contra a liderança de Moisés. Uma viagem pelo deserto, normalmente, levaria 2 semanas, acabou levando mais de 4 décadas. O livro de Êxodo registra como o povo de Deus falhou em cooperar, duvidou da visão, desobedeceu às regras, adorou objetos materiais, esqueceu das metas e irritou-se com seu líder. Tudo isso adiou
os sonhos de 40 anos do povo, não apenas duvidou da liderança de Moisés, mas também duvidou de Deus. Podemos aprender muito a partir desses relatos. Então, muitas das vezes, a gente está na igreja e, às vezes, a gente não aceita algum tipo de liderança. Né? Muitas das vezes, a gente tem algo para tu não fazer e você faz. Às vezes, chega uma conversa mal chegada, dizer a famosa fofoca na pessoa. Eu costumo dizer assim, chega uma fofoca na gente, vai chegar. Com certeza, alguém vai falar mal de alguma coisa. Para em você. Você não continua. Chegou alguém falando, irmão, todo mundo tem problema, fulano também tem problema, a pessoa está agindo assim, talvez ela está passando por uma dificuldade agora, e talvez ela fez dessa forma porque ela está passando por algum tipo de problema, porque muitas das vezes as pessoas, na ânsia, né, vendo as pessoas crescerem, ou vendo algo acontecer, elas querem denegrir a imagem da outra, mas só quando chega na gente, ela tem que parar. Chegou para falar mal, chegou algum tipo de confusão, para em você, para na gente. A gente não continua, não leva isso para frente, para que aquilo cause um problema maior, né, dentro da vida de desconforto com os irmãos. Né? A gente necessitamos de tempo, de experiência para crescer e se preparar para liderar. Né? Significa planejar. Planeje seu trabalho e trabalhe no seu planejamento. Nunca deve tentar fazer tudo sozinho. Deve estar preparado, às vezes até para errar. Deve recordar constantemente o sucesso do passado para si e para os outros, repetidamente. O que tem? A gente viveu uma vida, muitas das vezes algumas coisas deu certo. E você tem, às vezes, procurar alegria naquilo que... Tem gente, eu estava conversando com um senhor outro dia, que estava triste, porque a vida dele estava tão corrida. Ah, Silva, estou aqui com a minha esposa, tenho que levar minha esposa para ele. É um idoso também, né? E ele vive com a esposa dele sozinho. Nós precisamos procurar alegria nas coisas, em aquilo que te faz bem, aquilo que te faz feliz. O que te faz feliz? O que você olha, assim, às vezes, na tua vida, que você está triste que te faz feliz? Que você fala, poxa... Muitas das pessoas, elas fazem o quê? Ela começa a sentar na vida, começa a pensar na vida, ela vê que a vida é uma tristeza só. E ela não procura alegria para a vida dela. Eu decidi ter uma alegria para a minha vida. Amo servir. A pessoa fala assim, você vive na igreja? Pô, vivo. Por quê? Eu penso assim, a gente tem que saber quais são as nossas fraquezas. Por exemplo, eu sou solteiro. Eu sou divorciado. Eu sou solteiro, então eu vejo o que Paulo fala. Paulo fala assim, os solteiros cuidam das coisas do Senhor, e os casados cuidam da sua família. Então, por esse solteiro, eu evito estar de bobeira. Porque o leão, ele não ataca na multidão, entendeu? Ele não ataca quem está juntinho ali. O leão, ele vai atacar o leão quando ataca. A palavra de Deus fala que o leão vive ao nosso derredor, tentando nos tragar a nossa vida. Quando ele está sozinho, é mais fácil do diabo derrubar você. Você está sozinho. Aí o que eu faço? Eu estou em casa, vou trabalhar, faço meus trabalhos, vou lá, resolvo minha vida no dia. De noite tem culto. Tem uma saída com os irmãos da igreja. Ah, tem ali uma célula ali no Rio, eu vou naquela célula. Ah, tem uma festa de alguém, vou naquela festa. Eu vou, estou cansado. Não estou cansado. Eu vou avançar. Eu vou para frente. Nada pode me parar. Para eu evitar a errar. Vou errar? Vou, mas vou errar menos. Eu posso ser porque eu não sou perfeito. Senão eu anulo o sacrifício que Jesus fez na cruz por mim, se eu disser que eu não tenho pecado. Então a gente vai errar. Então, muitas das vezes a gente está prostrado, né? Ah, não quero hoje, não, hoje eu estou cansado, hoje eu estou. Mas se você só vai saber se está cansado, mesmo se você fizer. Gente, eu estou falando sério. Eu saio daqui, eu sirvo os 3 cultos no domingo. Aí eu decidi folgar na segunda, porque o domingo estou acabado. Domingo, de manhã até 10 horas da noite. De manhã, 7h30 até 10 horas da noite. Aí, mas também, na dia de semana, já dei atenção aos meus filhos. Eu já tratei meus filhos. Eu faço questão de levar minha filha no colégio. Meu filho mais velho, às vezes, quer eu levo comigo. É o momento de eu estar junto com eles. Meu filho mais novo está em casa, às vezes eu sento, a gente bate um papo lá, desenrola uma conversa. Eu já dei atenção naquela semana para ele. Falei, o domingo deixa para mim. Aí, na segunda-feira, eu acho que eu vou estar morto. Aí eu acordo de manhã e falo, Jesus,
Aí tu está em pé lá inteiro, igual. Porque eu acho que é a vontade que você tem de estar fazendo as coisas de Deus, e Deus vai te dar a sua força, vai dar força para a gente o tempo inteiro. Agora, se a gente se postar, né, a palavra de Deus fala assim: o espírito firme sustenta o homem na tua doença, mas o abatido, quem o poderá suportar? Então, a palavra de Deus, ela vem dando essa palavra de ânimo para que a gente possa prosseguir. Então, em Êxodo, nós temos 3 tipos de pessoas aqui, né? Faraó, temos as parteiras e temos Moisés, né? Faraó transgride a lei da ligação e da delegação de poder. As parteiras, pessoas que eram de influências, porque ela, como ela fazia parte, todo mundo sabia, só tinha elas, então elas faziam, eram de influências. E Moisés é o líder de abrir mão para avançar, né? A atitude de cada um mostrou muito sobre ele, né? Faraó, o primeiro capítulo do Êxodo representa um homem de grande poder, mas de caráter e sabedoria frágil, líder de um povo mais poderoso do mundo antigo. Esse faraó tinha pouco em comum com o confiável de usurpar o poder. Ele tinha medo, né? Então, o que ele fez? Na ameaça, quando a vida da gente, trazendo para a vida da gente, quando tem ameaça na vida da gente, o crescimento que era na época lá no Egito, a reação dele foi a opressão ou trabalho forçado. Ele sentiu a ameaça, aí que ele fez, aí que ele falou: vou para dentro, eu vou ser pior que eles. Eu vou acabar com eles. Quando ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que melhorar o posicionamento das pessoas que estavam crescendo no seu país. Então, no nascimento das crianças, por medo dele, ele, ao invés de preparar ele para liderar aquelas crianças, crescer, para ele ser liderado, o que ele fez? Ele teve a matança, o ódio no coração, ele teve o ódio para matar as crianças, né? De todos os meninos que ele crescia, que nascia naquele momento, né? A queixa do israelita, quando eles queixavam que estava trabalhando demais, o trabalho está muito pesado. Aí qual foi a posição dele? Subjugou eles mais ainda, mais trabalho ainda. Então, ao tanto que ele era para fazer o quê? Ele era para ter alívio das cargas do trabalho, das construções. A atitude dele foi totalmente diferente. Então, daquilo que ele era para fazer. Porque, às vezes, dizia assim: eu sou eu e acabou. Quem manda sou eu. Eu não mudo, isso aqui sou eu e acabou. O coração dele é tão duro que ninguém conseguia mudar o coração dele. Para mandar matar uma criança, tem que ter um coração muito duro, gente. A pessoa não é normal, não. Então, agora, o que pode mudar um rumo de uma história? O que pode? Os reis? Pode mudar? Pode mudar. A potestade pode mudar o rumo da história? Pode mudar o rumo da história. Os generais, os ricos, eles podem mudar o rumo da história. Eles podem sim, mas tem muitas e muitas vezes são homens e mulheres destituídos de poder político e posição social significante, aqueles que realmente transformam o mundo e a realidade dos que os cercam. Filho, essas pessoas é a pessoa que está com a mão está com a vida na mão de Deus. Não interessa quem ela é. Como você vai chegar num país, está dentro de um país onde você tem influência, e tu tem a influência lá que ela usou a influência dela. Essas parteiras são parteiras. Elas usaram a influência dela para poder... Olha a mudança da história por causa de uma atitude dessa. De temer ao Senhor, de falar: não vou fazer porque é o meu povo, é o Deus não vai se agradar de ver eu fazendo isso. Então, elas eram pessoas, vamos dizer assim, que as pessoas olham, insignificantes. Quem é aquele ali? Então, a atitude delas foi uma atitude louvável a Deus, que mudou a história. A atitude de 2 pessoas, as senhoras, que mudaram a história. Né? No que se diz respeito à obediência civil, quando o rei do Egito ficou preocupado com o número crescente de escravos hebreus, convocou
as parteiras, Sifrá e Puá, o nome delas. Instituiu para a matança de todos os meninos hebreus recém-nascidos mas essas parteiras temiam a Deus e se recusaram a obedecer à ordem perversa. Apesar das ameaças do rei, elas não se submeteram a continuar fazendo o parto dos meninos hebreus. Então, não disseram, gente, vou botar de novo aqui. Não desse a conhecer o fato. Sua decisão arriscada ajudou a poupar a vida de muitas pessoas, como Moisés, o libertador de Israel, designado por Deus. No que diz a respeito à obediência civil, Sifrá e Puá arriscaram sua vida a fim de proteger os filhos de Deus, entregues aos cuidados delas. A bravura dessas mulheres fez com que Deus lhes mostrasse sua bondade, abençoando junto com as famílias. Sem dúvida, os filhos dos netos tomaram parte no grande êxito do Egito, tendo um papel fundamental numa conjuntura estratégica da história. Essas parteiras hebreias, sem poder político, social, desprezadas, economicamente desfavorecidas, desafiaram um governante do Egito ao obedecer a Deus, a quem elas temiam. Suas escolhas perigosas por fazer essas coisas certas, protegeu a linhagem de Abraão, através do qual o Messias virá, cumprindo assim o plano de Deus, não apenas para hebreus, mas para toda a humanidade. Olha que coisa linda. E aí agora isso aqui, gente, tem muito tempo atrás. Deus mudou? Deus não mudou. Deus não faz mais essas coisas. Quem disse isso? Olha a nossa igreja, através da liderança do nosso pastor, aonde nós estamos indo. Se você olhar o pastor é uma pessoa normal. Não tem nada do pastor, não tem nada. O que tem nele é muita unção do Espírito. Mas ele é uma pessoa como nós. O que nós podemos fazer? Eu decidi, na minha vida, falar assim, eu não vou ser mais um. Independente que seja. Uma vez minha filha falou uma coisa comigo que eu falei, aquilo ali para mim é o meu combustível até hoje. Eu sou do líder da recepção da primeira semana. Aí eu tinha que servir na semana, eu estava em casa com ela. Ela estava em casa dormindo na minha casa, porque ela morava com a mãe, ela foi lá em casa, ficar na minha casa no final de semana. E aí, no domingo, logo no sábado de noite, madrugada, ela, tomou de ouvido, era 3 da manhã. Aí eu peguei ela para o hospital. Aí chegou no hospital, o médico passou o remedinho para o ouvido, e ela lá sentindo dor. Aí eu cheguei em casa com ela, botei o remedinho, já dela dar umas 6 horas, 6 e pouca da manhã. E eu tinha que estar aqui na igreja 8 horas, se não me engano, porque antigamente o culto era mais tarde um pouquinho. E aí eu olhei para ela, falei, eu deitei, eu falei, como é que eu vou ligar agora para quem para poder me substituir? Fiquei lá em casa pensando, Jesus, que eu vou me substituir? Para poder falar lá, fiquei, o que eu vou fazer? Aí eu deitado debaixo assim, em cima do carpete, assim, aí a Dudinha apareceu com o vidinho dela tampadinho e falou, pai, porque ela via sempre para a igreja, ela sempre via que eu amava estar na igreja, sempre com ela. Ela, você não vai para a igreja, não? Eu falei assim, como eu vou para a igreja, mulher? Tu tá toda ruim aí. Tá movida, toda ruim. Aí ela falou assim, pai, nada pode parar a gente. Nada pode parar. Depois daquele dia, eu nunca mais parei. Não importa se eu estou doente, se eu estou tendo dor. Às vezes eu vim para cá uma vez, o ciático atacou, né, gente? Não sei quem já sofreu disso, que é horrível. Eu vim para a igreja assim, ó, falando sério. Trabalhei, servi em pé, falei, Senhor, se eu morrer, eu vou ficar aqui mesmo. Porque eu estou ruim, se eu não cuidar, não vou cuidar. No dia de se cuidar, me cuidei para poder ficar bom, mas eu não paro. Então, isso vai mostrando que a gente precisa ter atitudes. Às vezes a gente olha e fala assim, eu não tenho condição. Eu posso falar uma verdade para você aqui agora? O meu sonho, quando eu criança, quando eu falei com vocês, quando eu na igreja, às vezes que eu fazia parte, eu vi os meninos, acima de mim, era mais velho que um pouco, eles davam aula. Eu falava, cara, eu queria tanto fazer isso. Depois, agora com 50 anos que eu tenho, é a primeira vez que eu estou pregando.
Então, mas eu não fiquei ansioso para isso. Eu falei, um dia Deus coloca a gente e vai dar sabedoria para a gente poder falar, porque se eu estou aqui, eu creio muito no meu coração é que Deus está me usando. Eu não tenho condição, eu não olho assim, não exige, a gente fala assim, às vezes a pessoa quer elogiar, infelizmente, aqui na igreja a pessoa elogia muito, faz elogios. Eu não deixo isso entrar no meu coração, muito simples, é simples. Eu tento imitar Jesus. Se eu tento imitar Jesus, eu estou imitando alguém. Se eu estou parecido com alguém, a glória é dele e é minha. Então, se você entender isso, você vai começar a servir na tua vida e falar, cara, não é para mim. E você, querendo ou não, você vai ser, porque fala, cara, que cara ali não existe. Eu gosto de fazer as coisas que ninguém acredita. Eu quero fazer assim, vou fazer algo que ninguém fala, não, esse cara não foi isso, não. Aí eu falei, por quê? Porque não é um cara que faz isso. Se não é Deus que estiver com a gente não consegue fazer. Né? Então, a gente precisa ter esse tipo de atitudes. Acreditar que a gente pode fazer. Não se achar, às vezes, que a gente não tem condição de fazer. A gente tem que fazer. E deixa Deus fazer o resto. Você acha mesmo? Eu fico olhando algumas coisas na história na Bíblia, às vezes, que eu fico assim... Eu vejo a incredulidade das pessoas. Você acha mesmo que na oferta da viúva pobre, aquela mulher morreu de fome? Ela deu tudo. Ela não deu assim, pegou os 10%. Não, ela deu tudo. Ela chegou e falou, não quero saber nada, não, aqui, o coração dela tão entregue a Deus que ela fez. Então, tem coisas que a pessoa não vai. Deus falou, meu Deus. Jesus falou, que isso? Quem deu mais foi ela. Eu disse, que isso, Jesus? Ela falou tudo. Mas, pois então, ela deu mais ao coração dessa mulher. Isso impressionava Jesus. O centurião com a filha lá, que ele curou a filha através de uma palavra. Falou, não, uma palavra tua que a filha não, o servo dele vai ser curado. E ele falou, acreditar, gente, que a gente pode mudar, fazer alguma coisa. Não você achar que a gente não pode fazer nada. A gente vê no Velho Testamento lá falar sobre Dorcas. Dorcas era uma costureira. Ela vivia o evangelho, o altar dela era costura. E todo mundo, olha só, gente, de 100 pessoas que lê a Bíblia, de 100 pessoas que são cristãs, uma lê a Bíblia. Desculpa, de 100 pessoas que lê a Bíblia, as pessoas vão olhar para a pessoa assim, aquela ali sem ler a Bíblia. Mas a pessoa só vai acreditar naquelas pessoas que verdadeiramente vivem aquilo que ela prega. Aí nós somos a Bíblia desse mundo. A gente somos a Bíblia ambulante. O que a gente faz vai ecoar lá na frente. E a gente, muitas das vezes, a gente pode matar alguém, espiritualmente falando, por uma atitude nossa errada. Vem outra coisa, quando a pessoa elogia muito, eu falo, que responsabilidade, cara, que eu tenho na mão. Porque eu não posso errar assim. Às vezes eu não faço algumas coisas, porque eu não vou fazer. Às vezes eu não consigo nem fazer. Deus nem é que eu quero, não é que eu não consigo fazer, é que Deus nem deixa fazer. Porque é o cuidado que nós temos para levar o nome de Jesus à frente. Levar o nome de Jesus para dizer assim, eu sou cristão. Eu quero ser conhecido assim, o Silvio foi um cristão. Eu não quero conhecido porque fez algo, outro. Não, eu quero conhecido assim, Silvio foi um cristão, aquele que falou assim, eu vou fazer, vai ser do jeito que Deus quer e do jeito que Deus quer vai ser feito. Vou voltar aqui. Então, aqui vem, aí, falando sobre isso aqui, vem aqui, né? Como Deus preparou Moisés para ser homem que tiraria os hebreus da escravidão do Egito. Deus não fez no espaço de um dia, mas ao longo do tempo. Não através de um acontecimento, mas um processo. Obviamente, outras pessoas, antes de Moisés, esperaram durante anos para que Deus cumprisse seu processo de desenvolvimento ali da liderança. Né? Noé esperou 120 anos. Aí, gente, e a gente aí veio esperando 10, já fica nervoso. O dilúvio que do predito chegasse. Abraão esperou 25 anos pelo filho prometido. 25 anos esperando lá o filho dele. José esperou 14 anos na prisão por um crime não cometido. Né? Jó esperou talvez a vida toda, cerca de 60 ou 70 anos, pela justiça de Deus. Deus prepara líder num pote de barro, não num forno de micro-ondas, mas mais importante do que alcançar
A tão esperada meta é o trabalho que Deus realiza em nós, enquanto esperamos. A espera nos molda, mas profundamente nos amadurece, nivelando a nossa perspectiva e ampliando o nosso entendimento. Teste de tempo determinam que só podemos suportar períodos de preparação aparentemente infrutíferos. Indica se podemos reconhecer, aproveitar a oportunidade e se apresentar em nosso caminho. Muitas das vezes as coisas não acontecem no tempo que a gente quer. Muitas das vezes não vai acontecer amanhã. Muitas das vezes você vai esperar 50 anos para poder fazer o que você tanto gosta. Talvez a sua melhor fase da sua vida seja a partir de hoje. É só a gente colocar no nosso coração e entender aquilo que Deus quer para a gente. Quando a gente começa a entender que nós precisamos viver o sonho de Deus para a vida da gente, o nosso sonho é ficar pequenininho, gente. Posso confessar algo para você também? Depois que eu decidi, foi uma virada de chave que o pastor José falou uma vez, quando eu vi, minha filha tinha caído do 4º andar. Eu tenho uma filha que caiu do 4º andar. E foi no momento que eu cheguei na igreja, foi esse momento. A minha filha morava com a mãe, e eu estava na minha casa num sábado, tranquilo, ia trabalhar. Aí, quando eu acordei, um amigo me chamando lá, e falou, sua filha caiu lá da tua casa. Eu falei, o quê? Aí era 4º andar. Eu falei, o quê? Até de você entender as coisas, ele me olhou e fez assim, ó, mas ela... Eu falei, e ela, cara? Ele fez assim, ó. Aí eu falei, desesperado, eu não sabia o que fazer. Não sei que eu botei a mão no rosto e ficava rodando. Estava com a escada na mão e eu ficava rodando na rua. Eu não queria ir lá ver ela, porque a última vez que eu tinha visto, ela estava indo para o colégio, entrando na escolinha, então, pai, tchau. E a última foi numa quinta-feira. Eu falei, meu Deus, não vou lá ver minha filha assim, não. Aí fui correndo, fui sair assim, desesperado. Meu irmão estava esperando eu próximo da minha casa, quem tinha fazer um trabalho. Aí ele falou... Aí eu falei, Luiz, minha filha caiu do quarto, lá do 4º andar. Eu falei, cadê ela? Eu falei, está lá, cara. Eu não vou lá. Aí fiquei desesperado. Só que aí passou-se o tempo, um amigo, naquele momentinho ali, passou de carro, falou, vão lá, que foi para o hospital. Aí eu falei, cara, fui assim, tipo, fazer o que no hospital? Porque ela caiu, não tem como estar viva, não, cara. Ele falou, não, vamos lá, e eu fui para o hospital. E aí o pessoal me ligava no meu telefone, aí ele atendia. Foi, não, traz o documento da Duda. Aí pronto, traz o documento da Duda. Eu falei, Jesus, eu não acredito que eu vou enterrar minha filha com 5 anos. Eu falei, não acredito nisso. E eu fui para o hospital. Chegou no hospital, aqui na São Jorge. Aí eu cheguei lá, estava os bombeiros. Aí falou para mim assim, pô, cara, o estado dela é grave. Aí eu falei assim, está preparando já para poder, né, para dizer que minha filha apareceu. Ele falou, você quer ver ela? Aí eu falei, pô. Aí quando ele falou isso, acendeu a chama dentro de mim. Você quer ver ela? Eu falei, o quê? Ela está viva? Aí ele falou assim, me levou, como me levou na maca, ela estava tremendo, né? O rosto dela acabado. A Dudinha virou se você olhar assim, vou dizer para lá, monstro. Porque a cara dela inchada assim. Só que inchada assim, ela estava um lado inchado e o outro não. Mas ela respirava. Falei, Senhor, eu estava voltando para a igreja nessa época. Eu estava sem saber para onde eu ia. Eu decidi voltar para Jesus dia 1º de janeiro de 2013. Falei, eu vou abraçar esse Deus, não vou largar nunca mais. Só preciso ter um lugar para eu ir. Mas eu tinha toda a igreja. Só que a igreja que eu tinha, que eu fazia parte, eu vim, gente, eu sou da Igreja Batista de Rio das Pedras. Mas um tempo da minha vida eu fui para a Universal. Vivi um tempo lá muito legal na Universal. Era um tempo bom para mim lá. Eu aprendi muito naquele lugar. E depois eu tinha que voltar. Só quando fui voltar para a Universal, na época que fui voltar, já não estava mais como era antigamente. Aí eu falei assim, não consigo ficar aqui. Aí eu tinha que ver uma igreja para mim poder estar. E a igreja, eu não conhecia a igreja Atitude. Não era Atitude, era Central da Barra, lá no Rio Mar. E aí, naquele momento, acendeu no meu coração ali, o médico falou assim, que para 72 horas, a gente vai ver se ela reage, que ela estava com trauma craniano, fundamento de globo ocular, múltipla fratura no rosto, mas ela não quebrou um dente, não quebrou um braço, não quebrou nada, só bateu a cabeça. E aí eu fiquei naquele momento numa luta com Deus ali, falei, cara, eu preciso, Senhor, me dá minha filha, me dá minha filha, me dá minha filha, aquela luta. Aí ela saiu dali do hospital, foi transferida para outro hospital.
Aí eu fui com ela também, ela ficou na CTI. Ela foi caô no sábado, ela ficou sábado, domingo, segunda, terça no CTI. Aí ela saiu do CTI na terça. E eu fui vendo os milagres de Deus acontecendo, assim, as igrejas tudo orando, porque nós, como eu falei, minha mãe era cristã, meus irmãos, graças a Deus, todos eles na presença de Deus, são 5 irmãos. Então, aí muitas igrejas de oração, muitas igrejas de oração. Aí uns amigos meus desviados falaram assim, a gente vai orar pela Duda na igreja. 4 amigos desviados. Aí eu falei, poxa, obrigado. Quando chegar lá você me avisa, que eram os amigos que eu andava com eles. Aí falou, tá bom. Aí falou, a gente vai na igreja aqui. Até então, eles falaram que na Igreja da Graça, lá na freguesia. Mas eu não sabia. Ele estava lá no hospital esperando. Foi na quarta-feira. A Dura já tinha saído do CTI. Aí eu fiquei lá. E, de repente, eles me ligaram. Estamos na igreja aqui na Barra. Eu falei, aí eu falei, bota para eu poder ouvir a pregação. Só que estava chiando muito, eu não escutei tanto. Mas o que aconteceu foi muito forte. A Dudinha ficou ali, e aí foi um momento muito triste, aquele momento, na quarta-feira, na quinta-feira, ela acordou, e eu queria que eu fui pegar, eu levei meus filhos para ver ela. E ela estava deitada na maca, e meus filhos têm um de 20, agora tem 22, tem 27, ela tem 10 anos isso atrás. E eles chegaram para visitar a Dudinha, a primeira vez que ela levantou da cama, ela levantou a mão, abriu os olhos e falou, irmão, aí eles falaram com ela, oi, Duda. Ela, irmão, levantou, primeira vez que ela levantou e abriu os braços, falou, eu não estou vendo vocês. Aí eu falei, Deus, aquilo ali foi um momento muito, muito pesado para mim naquele momento, porque eu falei, Jesus, minha filha não está conseguindo enxergar. Porque ela estava com os 2 olhos abertos. Lógico, o de cá estava um pouquinho, mas o de cá estava direito. E ela falou, não estou enxergando, não estou te vendo. Na mesma hora, meus filhos, na mesma hora, do dia que eles chegaram, eles saíram. E aí foi aquele ambiente muito ruim. Aí eu, com Deus ali, eu orei com Deus naquele momento. Falei, Senhor, o que é uma visão para o Senhor? Pode restaurar qualquer coisa, o Senhor conhece nossas células do corpo. O que é uma visão? E Deus foi. E eu comprei um lacinho para ela, né, para botar no cabelo dela, porque ela estava sem tomar banho já aquele tempo todo. Um lacinho para botar no cabelinho dela, e o lacinho era fluorescente. E eu orando com ela na quinta-feira, assim, com ela, abraçado com ela, falei, Senhor, eu nunca mais vou te largar. Mesmo que o que acontecer não vai me interessar, eu não vou largar. Nem que eu passe, aí eu lembrei, né, essa passagem que me fala tanto, 40 anos no deserto, com o Senhor, não vou deixar de te buscar e te servir. E ali eu fiquei com a Dudinha lá, e de repente eu estava na quinta-feira e eu botei ela no colo assim. Aí de repente ela foi e estendeu a mãozinha para pegar o fluorescente, o que era fluorescente, o lacinho dela. Aí aquela hora ali eu olhei e falei, né, realmente Deus é comigo. E aí eu depois com os amigos, perguntei, onde vocês foram? Ah, foram na igreja lá, na igreja central da Barra. Falei, ah, tá bom. Aí, gente, vem a grata surpresa. Eu vim para a igreja, lá, e na hora que eu estava lá no meio do povo, outra coisa que emociona muito é que eles falaram assim, vamos orar por uma criança aqui. É a Maria Eduarda. Agora, imagine você está voltando para Jesus, tu sente aquele amor só com Jesus, você, a princípio, você está desviado, às vezes você é julgado. A pessoa quer te julgar, a pessoa chega na igreja, às vezes, sofrendo, ela desviou, ela está sofrendo, ela saiu. Hoje em dia, gente, eu não trato todos que chegam aqui, para mim, pode ser quem for. Eu não quero saber do passado. Não me interessa, que ela vai viver hoje. Porque é o do hoje que vai fazer ela mudar. E aí, a Dudinha foi... Obrigado. Aí a Dudinha não estava comigo ainda, eu vim para a igreja no domingo. Aí o pastor falou, vamos orar pela Maria Eduarda. Eu falei, que povo maluco é esse? Não sabe nem quem eu sou, eu vou ficar orando pela minha filha. Não sabe nem quem é. Aí ela falou assim, ele falou no dia assim, caiu do 5º andar. Eu falei assim, caísse do 10, ela estaria vivo. Não interessava, ele falou na hora que foi do 5º. Mas daí foi passando o tempo, eu descobri que a igreja tinha meus primos e meus tios. A igreja começou, quando o pastor conta a história da Tijuquinha, não fala da Tijuquinha? A primeira célula da igreja, que era com o pastor Eide, foi na casa de uma prima minha, que foi discipulada pela minha mãe. Então, e eu lembro dessa célula.
Era uma célula, não falava célula, assim. A gente rejeitava muito por causa da questão do G12, que se falava antigamente. Então, a gente não aceitava muito essas coisas de célula. A gente era cristão, na célula não é com a gente não, isso aí, né? Aí, esse meus tios, quer dizer... Então, a igreja, na verdade, a igreja tem um dedinho da minha mãe lá no fim, né? Que a minha mãe... Por quê? Porque ela discipulou da minha prima, que é a Maria, que mora lá na Tijuquinha. Então, as pessoas que... antes do pastor José chegar, antes, não é quando era igreja, não. É quando era célula. Ela não era igreja. Depois que ela passou a ser igreja, que aí o pastor chegou depois de um tempo aqui. Então, o que eu estou dizendo com vocês sobre isso? É que Deus faz as coisas para a gente a partir do momento que a gente toma decisão. Decisões, elas são tomadas e elas vão ecoar na tua vida, independente de qual seja. Decisão, se você tomar errada hoje, filha, não se preocupe, você vai dar errado lá na frente. Se você começar a tomar decisões certas hoje, vai começar a viver um novo tempo a partir de hoje. Mas todo dia nós temos a oportunidade de fazer o correto. Todo dia nós temos de poder fazer algo que vai mudar a história de alguém. Se a gente tiver a sensibilidade de estar essa conexão com Deus, a gente vai conseguir alcançar aquilo que Deus quer que nós encontremos. Nunca devemos achar que nós não somos capazes. Porque quem te capacita? Não é você. Quem somos nós? Tu acha que Deus ia usar? Mostra para mim na Bíblia alguém que Deus... Mostra na Bíblia para mim. Alguém que Deus usou, que era o cara, ou que era a mulher. Não, essa é a mulher. Nunca. Você vai só ver gente que Deus usou porque ela não tinha... Eram pessoas que ninguém dava nada. Não dava nada por ela. Era uma pessoa... quem é? Quem é? É Jesus mesmo. Quando vê que eles falaram assim, Jesus de Nazaré. Você vai sair coisa boa de Nazaré? Então, Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer. Agora, se a gente não tiver uma vida pautada na palavra de Deus, de ter a nossa vida de intimidade com Deus, de ter a nossa vida buscando vidas, amando vidas, fazendo pelas vidas. Né? Bem diz a nossa palavra, a palavra fala, onde Jesus falou, quais são os mandamentos? Quais são os mandamentos? Amar seu Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti. Acabou. Às vezes, quando você ama o teu próximo, você vai estar fazendo a vontade de Deus na sua vida. Aí Deus vai fazer o que? A sua vida vai continuar sendo a mesma coisa? Não vai. Deus vai fazer transformar. O que falta vir na vida das pessoas? Hoje a gente está vendo aqui, você falou aqui, eu não estou nem sabendo das pessoas que mataram pessoas. Falta de Deus. De alguém do lado dali que fala. Por quê? As pessoas têm o evangelho hoje, é o evangelho oba-oba. O evangelho que todo mundo entra, todo mundo é cristão e faz o que quer, legaliza o pecado. O cara quer legalizar o pecado. Não, porque isso aqui, você tem que se moldar a vida dele. Não naquilo que Deus quer para você. A vida com Jesus é renúncia, cara. A vida com Deus é renúncia. Pô, queria eu fazer o que eu quero. Se eu fizer o que eu quero, eu estou frito. O pecado não é ruim, não, querido. O pecado é bom. Quem falou que o pecado é ruim? O pecado leva para uma desgraça, mas ele porque é o desejo do homem. Então, a gente tem que aprender, se a gente tomar nossas decisões pautadas em cima da palavra de Deus, a gente vai colher fruto daquilo que nós plantamos. Quanto mais pertinho você está de Deus, mais pertinho você está ali, estou aqui do ladinho. Como é que você pode estar pertinho de Deus? Às vezes você fala assim, como é que eu faço isso, Silvio? Filho, você acordou, agradece a Deus pela tua vida. Às vezes é que é um milagre, que o cara desce algo do céu e fala com você. Não. Às vezes não aconteceu nada naquele dia. Tu fala, nossa, será que Deus me viu aqui? Mas como é que está a sua... Gente, eu trabalho em carro, então eu trabalho dirigindo muito de carro, de um lado para o outro. Cara, toda vez eu vou orando. Às vezes fala assim, entra no teu quarto e ora. Quem entra no meu quarto, não dá nem tempo de entrar no quarto. Você chega, acorda, eu já acordei, onde você acordei hoje? Quase 4 horas da manhã. Eu te vai ler a Bíblia. Vai você chegar com Deus, vai orar. Faz um momentinho com Deus ali. De noite, parando um tempinho que fez os afazeres. Fala com Deus. O que tu for fazer, tua mente ligada, conectado com Deus. Aí você vai ter o quê? A sensibilidade daquilo que Deus quer falar com você. As pessoas querem viver a vida toda fazendo tudo que ela quer, o tempo todo. Vou fazer isso aqui. Agora tem que fazer isso aqui, agora tem que ir ali. Agora tem que ir cá. E aí,
Deus está ali do lado, Deus está lá assim só. E ela lá, atitude. Por isso que a gente, às vezes, não colhe. Quando vem, às vezes, os problemas, aí a gente se abate de uma forma maior, dependendo da distância que nós estamos de Deus. Está lá, Deus está lá. Aí, na hora que dá o ruim, vou lá que Deus lá vai ajudar a gente lá. E aí não adianta. Aí vai causar o quê? Vai causar tristeza na vida da gente. Então, eu não sei o horário que eu tenho, Jack. Qual é o horário que eu tenho aqui que eu estou pregando? Já deu? Eu queria deixar. Então, gente, sem podendo deixar de falar, queria deixar um convite a você. Você que ainda não tomou uma atitude, você que ainda não decidiu pela tua vida. Eu acho assim, que tem que avaliar a vida da gente. Está bom a sua vida? Você que está longe de Deus, a vida está boa? Está legal? Pô, assim, eu consigo viver assim. A vida está muito legal. Eu faço dos meus jeitos, das coisas que eu quero fazer. E as coisas estão indo. Né? Eu queria... Deixa eu ver se eu deixo uma frase aqui do lado. Só fazer um texto aqui, só para poder... Vou dizer só umas palavras para vocês aqui. Dizendo para vocês assim, ó, o que você pode fazer para estar mais próximo de Deus. Né? O padrão que você aprende determina a vida que você quer levar. Quanto melhor o padrão, melhor a vida. Os livros, a Bíblia, né? Os livros aqui são os melhores amigos das pessoas, não é o cachorro, não. A Bíblia é o teu melhor amigo. No momento de angústia, de luta, você está lendo a Bíblia. Então, eu queria deixar um convite para você que ainda não tomou uma atitude na frente com Deus, uma atitude de ter uma vida, não uma vida perfeita, porque a vida com Jesus é renúncia também. Se você assistiu esse vídeo e foi abençoado, eu quero te dizer uma coisa muito legal. Nós temos muitos outros conteúdos que podem abençoar a sua vida. Assista mais um vídeo conosco, siga o nosso canal e desfrute de muita coisa que pode potencializar sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida com Deus. Conte conosco, estamos juntos.